Boa tarde, crianças. Hoje, segunda-feira, a gente vai estar dando continuidade às nossas atividades de língua portuguesa. Então, pegue o livro na página 18 para a gente começar a fazer as nossas atividades de hoje. Então, aí, nós vamos ver sobre variação linguística histórica. Então, tem um texto aí, um trecho de um texto. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam do cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e subiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que nesse entrementes esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava manta azulava, dando-as de Vila Diogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam um quilo saindo para tomar a fresca e também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses, iam ao animotógrafo e mais tarde ao cinematógrafo. Então a gente está vendo que é um trecho que vem várias palavras que eram usadas antigamente. Então vocês podem perceber que aí na minha imagem, eu já sublinhei várias palavras, né? Várias expressões, melhor dizendo assim, várias expressões antigas. Então eu quero que vocês façam o mesmo com o texto de vocês. Pegue o marca-texto e vocês vão marcando as mesmas palavras que eu marquei aqui. Pause o vídeo para vocês estarem olhando e marcando as palavras, as expressões que eram usadas antigamente, que estão escritas no texto. Agora, a palavra cinematógrafo corresponde atualmente a qual imagem? A sala de aula ou a um cinema? A sala de um cinema, então circula a sala de um cinema. Leia a seguir um exemplo de como um produto seria anunciado no ano de 1945. Passe bem é o nome do produto. Está sem apetite? A causa pode ser um desarranjo das funções digestivas do seu organismo. Vença esse problema tomando diariamente Passe Bem, que possui um sabor agradável e um efeito fortalecedor. Passe Bem limpa o sistema intestinal, purifica o sangue, evitando a sonolência e abrindo o apetite. Antiácido e analgésico. Passe Bem. Nas melhores farmácias, nos tamanhos grande e pequeno. Você teve alguma dificuldade em ler o anúncio? Observe a forma como algumas palavras eram grafadas no ano de 1945 e escreva como elas são grafadas nos dias atuais. Então, vocês podem perceber, apetite, antigamente, era com 2 letras P. Agora, vocês vão escrever com uma letra P só. Funções, vão tirar a letra C. Efeito, tira uma letra F. Sistema, com I. Sonolência, tira a letra M. Farmácia era escrito com PH, agora coloca a letra F. Agradável, olha o acento aí. Variação linguística histórica se refere às transformações da língua com o passar do tempo.
Por exemplo, farmácia com PH e agora farmácia com a letra F. Leia os textos a seguir. Primeiro texto, texto 1. Biscoito de leite. Um arretal de açúcar, outro de manteiga, meio quartilho de leite e 3 arretéis de farinha de trigo. Amasse-se, tudo muito úmido, e depois se estende esta massa com o estendedor, e cortam-se os bolinhos pequenos ou redondo para se cozerem no forno a calor brando. Agora vamos ler o texto 2. Por que não é fotógrafo amador? A arte da fotografia hoje é uma das mais emocionantes documentos e recordação de passeios, notas de reportagens, paisagens, situações e até aventuras. Tudo diante dos olhos e motivo interessante para o amador depende só de uma boa machina. E qual será ela? A Hernemnan. Olha aí. A superioridade dos aparelhos consiste na amplicidade, na segurança e na luminosidade das lentes. Grande variedade em material fotográfico, como placas, filmes e papéis. Casa Santa. Agora, vocês viram que no texto, são muitas palavras que eram usadas antigamente, como eram as formas de se fazer uma propaganda. Observe algumas palavras retiradas do texto acima. Pinte as palavras que sofreram mudanças em sua escritura com o passar do tempo. Então, nós vamos pintar as palavras que mudaram. Eu vou falando e vocês vão pintando o quadrinho. Biscoitos, ela, açúcar, aparelhos, fotógrafo, paisagens, machina e fotografia. Essas palavras foram que mudaram a grafia com o passar do tempo. Agora vocês vão estar colocando na página 23. Palavras terminadas com U, L e O. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai, meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça, reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Leia as palavras a seguir em voz alta e fique atento ao som final de cada uma delas. Jornal, louro, meu. Essas palavras terminam com um som semelhante. Assinale a alternativa que apresenta o som que elas emitem. Som de U. Marco X. 2. Algumas palavras que têm o som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita.
Complete as palavras do quadro abaixo com o ou u. Raio, riso, vivo, muito. Então, vocês estão percebendo o som. Vocês vão botar aí, todas terminam com a vogal O. Agora, sagu, cacau, uirapuru, shampoo. Todas terminam com a vogal U. Contorne a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Vocês estão vendo aí que no meu já aparece circulado. Então, vocês também vão circular a sílaba mais forte, a sílaba tônica da palavra, de cada palavra. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com a letra U. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, ela é escrita com a letra O. Uma dica para a gente poder estar escrevendo corretamente. Leia em voz alta os pares das palavras abaixo. Abril, abril. Mal e mal. A pronúncia das letras L e U nas palavras acima é semelhante ou diferente? Semelhante. Agora assinale com um X a alternativa correta a respeito dessas palavras. Então, vocês vão estar marcando aí o primeiro quadrinho, que as palavras, que terminam com L e U têm um som final semelhante, mas a escrita e o significado das palavras são diferentes. Número 1. Complete os quadros com os nomes das imagens abaixo, de acordo com o que se pede. Palavras terminadas com U. Então, a gente tem que ver quais são os desenhos aí, aonde a gente vai escrever o nome deles na terminação correta. Palavras terminadas com L e palavras terminadas com O. Palavras terminadas com U. No primeiro quadrinho, vocês vão escrever chapéu, urubu e caju. Agora, no segundo quadrinho, anel, jornal e pastel. Terceiro e último quadrinho, bolo, pato e livro. Som do X. Aí a gente está vendo uma cena. Sim, mas preciso retirar uma caixa que está lá. Estas malas cabem no porta-malas? Será que o próximo táxi demora? Estou exausta. Escreva nos quadros abaixo as palavras da cena que possuem letra X. Então, vocês vão estar escrevendo caixa, táxi, próximo e exausta. A letra X nas palavras acima tem o som diferente. Marca o X. Organize as sílabas a seguir e forme palavras com a letra X. Então, temos aí. Primeiro quadrinho, enxurrada. E vocês vão pintar o quadrinho menor de azul. Agora embaixo, auxílio. Pinta de amarelo. Exemplo, pinta de verde. Anexo, pinta de roxo. Exame, pinta de verde.
Enxada, pinta de azul. Extinto, pinta de amarelo. Complexo, roxo. Expectativa, amarelo. Na parte de baixo, a letra X pode apresentar o som de CH como em enxada, som de S como em extinto, som de Z como em exame e som de CS como em anexo. Agora, complete o diagrama a seguir de acordo com as imagens. Primeira imagem, extintor, exército, peixe, saxofone e xícara. Encontre as palavras escritas com X no diagrama e pinte-as de acordo com a legenda. Então, vocês vão encontrar aí, exato, pinta de verde. Shampoo, azul. Chale, azul. Reflexo, roxo. Experiência, amarelo. Máximo, amarelo. Boxe, roxo. Bom, crianças, por hoje a gente terminou. Amanhã a gente se encontra na chamada de vídeo às 2 horas da tarde. Não perca o horário de vocês. Tchau!